Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir a parte 4 do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Para você que é novo por aqui, eu já vou pedindo, deixe seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente que está aqui produzindo esse conteúdo especialmente para você, tá bom? E se você tiver alguma sugestão de livro que você gostaria de ouvir por aqui, deixa nos comentários também, tá bom? Bom audiobook para você. Capítulo 9: Educação e Religião. Isso é coisa profunda, Sua Majestade. Vamos voltar à discussão de assuntos mais leves e mais concretos e que provavelmente vão interessar a maioria das pessoas. Estou interessado em discutir as coisas que fazem as pessoas felizes e miseráveis, ricas e pobres, doentes e saudáveis. Em resumo, estou interessado em tudo o que pode ser usado por seres humanos, de tal forma que a vida possa pagar dividendos satisfatórios como retorno para o esforço que se coloca nesse negócio que se chama viver. Muito bem, vamos ser definitivos. Você pegou a minha ideia. Sua Majestade, tem uma tendência a divagar em detalhes abstratos que a maior parte das pessoas não consegue nem entender, nem usar na solução de seus problemas. Poderia isso, de alguma maneira, ser um plano definido seu para responder às minhas questões utilizando-se de respostas indefinidas? Se esse é o seu plano, é um truque astuto, mas não funcionará. Vá em frente agora e me fale mais alguma coisa sobre as misérias e os fracassos dos seres humanos, que por sua vez crescem diretamente ligados à indefinição. Por não me permitir lhe contar mais sobre os prazeres e sucessos das pessoas que entendem e aplicam o princípio da definição, observo que algumas vezes pessoas com planos e objetivos definidos conseguem o que querem da vida, para somente depois descobrir que aquilo que elas conseguiram não é exatamente o que queriam. O que é então? Geralmente, nos livramos de qualquer coisa que não queremos pela aplicação do mesmo princípio de definição das coisas das quais adquirimos. Uma vida que é vivida com absoluta paz de espírito, contentamento e felicidade, sempre se livra de tudo aquilo que não quer. Qualquer um que se submete a coisas que não quer por um longo período, este sim é um alienado. E o que você tem a dizer sobre pessoas casadas que deixam de querer estar um com o outro? Eles devem se separar ou é verdade que todos os casamentos são feitos no céu e os contratantes são, dessa forma, ligados eternamente por essa vontade momentânea, mesmo provando ser uma escolha pobre para ambos? Primeiro, deixe-me corrigir esse velho ditado de que todos os casamentos são feitos no céu. Eu conheço alguns que são feitos do meu lado da cerca. Mentes que não se harmonizam jamais deveriam ser forçadas a permanecer juntas no casamento ou em qualquer tipo de relacionamento. O atrito e todas as formas de discórdia entre as mentes levam inevitavelmente para o hábito da alienação e, consequentemente, para a indefinição. As pessoas não são, algumas vezes, ligadas umas às outras por uma relação de dever, o que acaba sendo impraticável para eles tirarem da vida o que eles mais querem. Dever é uma palavra das mais abusadas e mal entendidas da existência. O primeiro dever de cada ser humano é consigo mesmo. Cada pessoa deve a si mesma o dever de encontrar como viver uma vida plena e feliz. Além disso, se a pessoa possui tempo e energia extras e que não são necessárias para preencher os seus próprios desejos, ela deve assumir a responsabilidade de ajudar outros. Isso não é uma atitude egoísta, e egoísmo não é uma das principais causas do fracasso em se achar a felicidade? Mantenho exatamente a mesma frase que lhe disse antes, de que não existe maior dever do que aquele que devemos a nós mesmos. Uma criança não deve algo, no sentido de dever, aos seus pais que lhe deram a vida e o sustento durante seus períodos de necessidade. De alguma forma, é exatamente o oposto. Os pais devem às suas crianças tudo o que eles podem dar a elas na forma de conhecimento. Além desse ponto, os pais normalmente mimam em vez de ajudar as suas crianças.
Tudo isso por um falso senso de dever que os faz satisfazer as suas crianças em vez de forçá-las a procurar e ganhar o conhecimento. Entendo o que você quer dizer. A sua teoria é de que o excesso de ajuda para os jovens os encoraja a se alienarem e se tornarem indefinidos em todas as coisas. Você, Majestade, acredita que a necessidade é um professor de grande sagacidade, que a derrota carrega consigo uma virtude equivalente e que presentes que não são merecidos, sejam de que naturezas forem, podem tornar-se uma maldição em vez de uma bênção? Isso está correto? Você conseguiu colocar a minha filosofia de forma perfeita. A minha crença não é teoria, é um fato. Então você não advoga a oração como um meio de alcançar fins desejáveis? Pelo contrário, advogo que a oração é poderosa, mas não o tipo de oração que consiste em palavras vazias, sem sentido e suplicantes. O tipo de oração contra a qual não tenho nenhuma força é a oração com um propósito definido. Eu nunca pensei na definição de propósito como sendo uma oração. Como ela pode ser? A definição é, em efeito, a única forma de oração em que alguém pode realmente basear-se. Ela, na verdade, posiciona a pessoa de forma que use o ritmo hipnótico para alcançar fins definidos, apropriando-se de grande fonte universal de inteligência infinita. Essa apropriação, no caso de você estar interessado, ocorre através da definição de propósito, persistentemente perseguida. Por que a maioria das orações falham? Elas não falham. Todas as orações trazem aquilo pelo qual se reza. Mas você disse que a definição de propósito é o único tipo de oração em que alguém pode se basear. Agora você diz que todas as orações trazem resultado? O que você quer dizer? Não há nada inconsistente com isso. A maioria das pessoas que reza recorre à oração somente após tudo ou mais falhado. Naturalmente, elas começam as suas orações com suas mentes cheias de medo de que as suas orações não sejam atendidas. Bem, os medos então são realizados. A pessoa que começa uma oração com um propósito definido e fé inabalável de que vai alcançar o seu objetivo, coloca em ação as leis da natureza, que transmutam os desejos dominantes de uma pessoa no seu equivalente físico. Isso é tudo o que se pode dizer sobre uma oração. Uma forma de oração negativa traz somente resultados negativos. A outra forma é positiva e traz resultados definidos e positivos. Poderia algo ser mais simples do que isso? As pessoas que se lamentam e imploram que Deus assuma responsabilidade por todos os seus problemas e forneça todas as necessidades e luxúrias que a vida pode oferecer, são, na verdade, muito preguiçosas para conseguir o que elas querem da vida e traduzir tudo isso como uma realidade física através do poder de suas próprias mentes. Quando você escuta uma pessoa rezando por algo que ela deveria conseguir com seus próprios esforços, você pode ter certeza de que você está escutando um alienado. A inteligência infinita favorece somente aqueles que entendem e adaptam-se às suas leis. Ela não faz discriminação por definição de um caráter excelente ou de uma personalidade agradável. Essas características ajudam as pessoas a negociarem o seu caminho através da vida de forma mais harmoniosa, mas a fonte com a qual a oração é respondida não é impressa com letras de ouro. A lei da natureza diz o seguinte: saiba o que você quer, adapte-se às minhas leis e você com certeza o terá. Isso se harmoniza com os ensinamentos de Cristo? Perfeitamente. Isso também se harmoniza com os ensinamentos de todos os grandes filósofos. Sua teoria de definição está em harmonia com a filosofia dos homens da ciência? A definição é a maior diferença entre um cientista e um alienado. Através do princípio da definição de plano e propósito, o cientista força a natureza a revelar-lhe os mais profundos segredos. Foi através desses princípios que Edison descobriu o segredo da máquina falante, vitrola, a lâmpada elétrica incandescente e muitos outros benefícios para a espécie humana.
Então, eu entendo que a definição é o primeiro requisito para o sucesso em todo e qualquer empreendimento humano. Isso está correto? Exatamente. Qualquer coisa que ensine as pessoas a examinarem fatos e conectá-los a planos definidos através de um pensamento apurado vai dificultar a minha profissão. Se essa por conhecimento definido, que agora está se espalhando pelo mundo, mantiver-se assim, meu negócio ficará ameaçado dentro dos próximos séculos. Eu triunfo na ignorância, na superstição, na intolerância e no medo, mas não consigo manter-me de pé ante um conhecimento definido, propriamente organizado em planos definidos nas mentes das pessoas que pensam por si mesmas. Por que você não assume a onipotência e administra todos os trabalhos da sua própria maneira? Você pode também perguntar por que a porção negativa do elétron não toma conta da porção positiva e faz todo o trabalho. A resposta é que ambas as cargas positiva e negativa da energia são necessárias para a existência do elétron. Uma é balanceada igualmente contra a outra, e assim deve permanecer. E é dessa forma que ocorre a relação entre a onipotência e eu. Representamos as forças positivas e negativas de todo o sistema dos universos, e estamos igualmente balanceados uma contra a outra. Se essa força de equilíbrio fosse modificada, mesmo que num ínfimo grau, todo o sistema dos universos se tornaria rapidamente reduzido a uma massa de matéria inerte. Agora você sabe por que eu não posso tomar conta de todo o show e simplesmente fazer tudo do meu jeito. Se o que você diz é verdade, você tem exatamente o mesmo poder que a onipotência possui. Isso é verdadeiro? Isso está correto. A minha oposição a quem você chama onipotência se expressa através das forças que você chama de boas, as forças positivas da natureza. Eu me expresso através de forças que você chama de más, as forças negativas da natureza. Tanto o bem quanto o mal são forças que devem coexistir na natureza. Uma é tão importante quanto a outra. Então, a doutrina da predestinação é verdadeira? As pessoas nascem para o sucesso ou para o fracasso, para a miséria ou para a felicidade, para serem boas ou más, e elas nada têm a ver com isso e muito menos podem modificar as suas naturezas. É isto que você está afirmando? Enfaticamente, não. Cada ser humano possui uma ampla gama de escolhas, tanto para os seus pensamentos quanto para as suas ações. Cada ser humano pode usar o seu cérebro para a recepção e para a expressão de pensamentos positivos, ou pode usá-lo para expressar pensamentos negativos. A sua escolha nesse assunto tão importante molda toda a sua vida. Pelo que você disse, pude perceber que os seres humanos possuem mais liberdade de expressão do que você ou a sua oposição. Isso está correto? Sim, isso está correto. Tanto eu quanto a onipotência somos limitados por leis imutáveis da natureza. Nós não podemos nos expressar, seja de que maneira for, se não for em conformidade com essas leis. Então, é verdade que o homem possui direitos e privilégios não disponíveis nem para a onipotência e nem para o diabo? Isso é a verdade? Sim, isso é verdade. Mas você também tem que acrescentar que o homem ainda não acordou totalmente para dar-se conta de sua força em potencial. O homem ainda se considera algo como uma poeira no vento, quando na realidade ele possui muito mais poder do que todas as criaturas vivas combinadas. A definição de propósito parece ser uma panaceia para todos os males do homem. Talvez não isso, mas você pode ter certeza de que ninguém se tornará autodeterminado sem a definição de propósito. Por que não ensinam para as crianças sobre a definição de propósito nas escolas? Pela razão de que não existe um plano definido ou propósito por trás de qualquer currículo escolar. As crianças são enviadas para a escola para ganhar um diploma escolar e aprender como memorizar, não para aprender o que elas realmente querem da vida. Qual o benefício de um diploma escolar se não se consegue convertê-lo em realizações espirituais e materiais da vida?
Eu sou somente o diabo e não um resolvedor de enigmas. Eu deduzo por tudo o que você me diz que nem as escolas nem as igrejas preparam os jovens do mundo com um conhecimento prático de como funcionam suas próprias mentes. Existe alguma coisa de maior importância para um ser humano do que o entendimento das forças e circunstâncias que influenciam a sua própria mente? A única coisa de valor duradouro para qualquer ser humano é o conhecimento de como opera a sua própria mente. As igrejas não permitem que uma pessoa investigue e adentre para conhecer as potencialidades da sua própria mente, e as escolas tampouco reconhecem tais potencialidades. Você não está pegando um pouco pesado com as escolas e com as igrejas? Não. Estou apenas as descrevendo como elas são, sem tendências ou preconceitos. As escolas e as igrejas não são seus piores inimigos? Os seus líderes podem pensar que são, mas eu só me impressiono com os fatos. A verdade é esta: se é que você quer saber. As igrejas são meus aliados mais úteis e as escolas estão logo atrás. De que forma específica ou em termos gerais você faz essa afirmação? Da seguinte forma: tanto as igrejas quanto as escolas me ajudam a converter as pessoas para o hábito da alienação. Você consegue perceber os indícios que você está levantando são substanciais a ponto de macular a imagem de duas instituições que foram da maior importância e responsáveis pela civilização da forma como se conhece hoje? Se me dou conta, minha nossa, eu me regozijo com isso. Se as escolas e as igrejas tivessem ensinado as pessoas a pensarem por si mesmas, onde eu estaria agora? Essa confissão sua desiludirá milhões de pessoas cuja única esperança de salvação está nas suas igrejas. Isso não é algo cruel para fazer com elas? Não seria muito melhor para a maioria das pessoas viver na ignorância desse fato do que saber a verdade sobre você? O que você quer dizer com o termo salvação? Do que, na verdade, as pessoas estão sendo salvas? A única forma de salvação duradoura que realmente é válida para qualquer ser humano é aquela que vem do reconhecimento do poder de sua própria mente. Ignorância e medo são os únicos inimigos dos quais os homens necessitam salvação. Você parece não considerar nada como sagrado. Você está errado. Mantenho como sagrada a única coisa que eu considero meu mestre, a única coisa da qual tenho medo. E é, e o que é isso que você teme? O poder do pensamento independente, amparado pela definição de propósito. Então você não possui muitas pessoas para temer? Somente 2 de cada 100, para ser mais exato. As outras todas eu controlo. Vamos dar um tempo para as igrejas e voltar para as escolas. A confissão mostrou claramente que você prospera e se perpetua de uma geração para outra, utilizando o truque de tomar conta das mentes das crianças antes que elas tenham a chance de usar os seus próprios intelectos. Desejo saber o que está errado com o sistema escolar que permite que o diabo controle tantas pessoas. Desejo saber também o que pode ser feito para estabelecer um sistema de ensino que garantirá a oportunidade de aprendizado para todas as crianças. Primeiro de que, primeiro de que elas possuem mentes, segundo de que formas elas podem usar suas mentes para trazer liberdade espiritual e econômica para suas vidas. Estou colocando essa questão de forma suficientemente definida, considerando que você tem salientado a importância da definição de propósito. Estou aqui para alertá-lo de que sua resposta para a minha questão deve ser definida. Espere um momento enquanto eu respiro. Você me deu uma ordem e tanto. E parece estranho que você tenha vindo para o diabo para aprender como viver. Eu penso que você deveria visitar minha posição. Por que você não vai? Sua Majestade, quem está sendo inquirido aqui é você, não eu. Quero a verdade e não estou preocupado pela fonte através da qual vou tê-la. Existe algo radicalmente errado com o sistema de educação, sistema tal qual que tem nos fornecido um balancete da vida que nos mostra que estamos vulneravelmente no vermelho, sempre na esperança de entrar para o caminho da autodeterminação.
tal como se fôssemos animais perdidos numa selva. Quero saber duas coisas sobre esse sistema. Primeiro, qual a maior fraqueza do sistema? Segundo, como pode essa fraqueza ser eliminada? A bola está com você novamente. Por favor, permaneça focado na questão e pare de tentar me desfocar para questões abstratas. Isso é ser definido, não é? Você não me deixa nenhuma chance a não ser partir para uma resposta direta. Para começar, o sistema de ensino parte de um ângulo educacional errado. O sistema escolar esforça-se para ensinar as crianças a memorizar fatos, em vez de ensiná-los como usar suas próprias mentes. É somente isso que está errado com o sistema? Não, esse é apenas o começo. Outra grande fraqueza do sistema escolar é que ele não estabelece na mente das crianças nem a importância da definição de propósito e nem tenta ensinar aos jovens como serem definidos sobre qualquer coisa. O maior objetivo de toda escola é forçar os estudantes a abarrotar suas memórias com fatos em vez de ensiná-los como organizar e fazer um uso prático desses fatos. Esse sistema de acumulação da memória faz com que a atenção dos estudantes seja centrada apenas em ganhar créditos e boas notas, mas deixa de lado a questão mais importante, que seria a de uso desse conhecimento nos assuntos práticos da vida. Esse sistema gradua estudantes e forma diplomados cujas mentes estão vazias de autodeterminação. O sistema escolar partiu já de um mau começo. As escolas começaram a sua história como instituições de aprendizado de alto nível, tendo sido criadas inteiramente para aqueles pouco afortunados cujas famílias os destinavam para a educação. Assim, todo o sistema escolar foi desenvolvido começando pelo topo até chegar à parte de baixo da sociedade. Não é de se estranhar que esse sistema negligencie a ensinar às crianças a importância da definição de propósito, quando o próprio sistema literalmente desenvolveu-se através da indefinição. O que corrigiria essa fraqueza do sistema escolar? Vamos combinar que não vamos reclamar da fraqueza do sistema, ao menos que estejamos preparados para oferecer um remédio prático com o qual todo o sistema pode ser corrigido. Em outras palavras, enquanto estamos discutindo a importância da definição de um plano e de um propósito, vamos nós mesmos tomar nosso remédio e sermos definidos. Por que não esquece as escolas e as igrejas e evita uma série de incomodações para você mesmo? Não sabe que está colocando seu nariz em assuntos que envolvem as duas forças que controlam o mundo? Vamos supor que você mostre ao mundo que as escolas e as igrejas são fracas e inadequadas para as necessidades dos seres humanos. O que vai acontecer? Com o que vai substituir essas duas instituições? Pare de tentar escapar das minhas questões com esse velho truque de fazer outra pergunta. Não tenho intenção de substituir as escolas e as igrejas, mas tenho a intenção de encontrar, se puder, um meio de fazer com que essas forças organizadas possam ser modificadas de tal forma que elas sirvam às pessoas em vez de as manter nas trevas da ignorância. Vá em frente agora e me dê um catálogo detalhado de todas as mudanças que poderiam ser feitas no sistema escolar e que, por sua vez, o aperfeiçoariam. Então, você quer todo o catálogo, é isso? Quer as mudanças sugeridas na ordem de sua importância? Descreva as mudanças necessárias na ordem em que elas vêm para você. Você está me forçando a cometer um ato de traição contra mim mesmo. Mas aqui está. Reverta o presente sistema, dando às crianças o privilégio de liderar nos seus trabalhos escolares, em vez de seguir regras ortodoxas estabelecidas somente para compartilhar conhecimento abstrato. Deixe os instrutores servirem como estudantes e deixe os estudantes servirem como instrutores. Tanto quanto possível, organize todos os trabalhos das escolas em métodos definidos, através dos quais os estudantes possam aprender fazendo e direcione o trabalho da classe de tal forma que todo estudante esteja engajado em alguma forma de trabalho prático, conectado com os problemas diários da vida. As ideias são o começo de todas as realizações humanas.
Ensine todos os estudantes como reconhecer ideias práticas que podem ser de grande benefício para ajudá-los a adquirir o que quer que seja que a vida deles exija. Ensine aos estudantes como fazer uma administração efetiva do tempo e, sobretudo, ensine a verdade de que o tempo é o ativo mais valioso disponível para todos os seres humanos e também o mais barato. Ensine ao estudante os motivos básicos pelos quais todas as pessoas são influenciadas e mostre a eles como usar esses motivos para adquirir as necessidades e os luxos da vida. Ensine às crianças o que comer, o quanto comer e qual a relação existente entre uma boa alimentação e um corpo saudável. Ensine às crianças a verdadeira natureza e a função da emoção do sexo, e, sobretudo, ensine a eles que o sexo pode ser transmutado em uma força propulsora capaz de levar qualquer um ao topo de suas realizações. Ensine às crianças a importância de serem definitivas em todas as coisas, começando com a escolha de um grande propósito definido para a vida. Ensine às crianças o princípio do hábito e de que este pode ser um bom ou mau, usando as experiências do dia a dia como exemplo para elas. Ensine às crianças como hábitos tornam-se permanentes através do ritmo hipnótico e as influencia a adotar, enquanto ainda estão no início dos anos escolares, hábitos que as levarão a ter pensamentos independentes. Ensine às crianças a diferença entre derrota temporária e fracasso. E ensine a elas como procurar pela semente de uma vantagem equivalente que toda derrota traz consigo. Ensine às crianças a importância de expressarem seus próprios pensamentos sem medo e ensine-as a aceitar ou rejeitar, por sua própria vontade, todas as ideias dos outros, reservando para si mesmas sempre o privilégio de as submeterem ao seu próprio julgamento. Ensine as crianças a tomarem decisões prontamente e a mudá-las, mesmo que sejam todas vagarosamente e com relutância e nunca sem uma razão definida. Ensine às crianças que o cérebro humano é o instrumento com o qual se recebe de grande fonte central da natureza a energia que é especializada em pensamentos definidos, de que o cérebro não pensa, mas serve como um instrumento para a interpretação dos estímulos que causam o pensamento. Ensine às crianças o valor da harmonia em suas próprias mentes e que isso é possível somente através do autocontrole. Ensine às crianças a natureza e o valor de ter autocontrole. Ensine às crianças que existe uma lei de retornos crescentes que pode e deve ser colocada em operação, como um hábito, mostrando que se deve sempre prestar mais e melhores serviços do que é esperado delas. Ensine às crianças a verdadeira natureza da regra de ouro e, sobretudo, mostre a elas que, através da operação deste princípio, tudo o que elas fazem para e por outros, elas acabam fazendo para si mesmas. Ensine as crianças a não terem opiniões, a não ser que sejam formadas por fatos ou crenças que possam ser razoavelmente aceitas como verdadeiros fatos. Ensine as crianças que cigarros, bebidas, drogas e o sexo em demasia destroem a força de vontade e acabam levando ao hábito da alienação. Não proíba esses males, apenas explique para elas. Ensine as crianças sobre o perigo de acreditar em qualquer coisa meramente porque seus pais ou seus instrutores religiosos ou qualquer outra pessoa tenha dito para fazê-lo. Ensine as crianças a encararem fatos, sejam eles agradáveis ou desagradáveis, sem recorrer a subterfúgios ou sem oferecer-lhes álibis. Ensine as crianças a encorajarem o uso de seu sexto sentido, através do qual as ideias apresentam-se em suas mentes de fontes desconhecidas, e a examinar tais ideias cuidadosamente. Ensine às crianças a importância da lei da compensação, tal como foi interpretada por Ralph Waldo Emerson, e mostre a elas como essa lei trabalha nos eventos do dia a dia, mesmo nos menores. Ensine às crianças que a definição de propósito, amparada por planos definidos persistentemente e continuamente aplicados, é a forma mais eficaz de oração disponível para os seres humanos.
Ensine às crianças que o espaço que elas ocupam no mundo é medido pela qualidade e pela quantidade de serviço útil que elas prestam para o mundo. Ensine às crianças que não existe nenhum problema que não tenha uma solução apropriada e que a solução, na maior parte das vezes, pode ser encontrada nas circunstâncias que criaram o problema. Ensine às crianças que as suas únicas limitações reais são aquelas impostas por si mesmas ou que elas permitem que outros estabeleçam em suas próprias mentes. Ensine a elas que tudo que um homem pode conceber e acreditar, ele pode alcançar. Ensine às crianças que todas as escolas e todos os livros de textos são elementos essenciais que podem ser úteis no desenvolvimento de suas mentes, mas que a única escola de real valor é a grande universidade da vida, onde se tem o privilégio de aprender pela experiência. Ensine as crianças a serem verdadeiras consigo mesmas, em todos os momentos, e considerando-se que elas não podem satisfazer a todos. Elas devem ter sempre em mente que precisam satisfazer-se a si mesmas. Essa é uma lista imponente, mas me parece óbvio pelo fato de que ela ignora praticamente todas as matérias que agora são ensinadas nas escolas. Essa era a sua intenção? Sim, você me pediu uma lista de mudanças sugeridas no currículo escolar, as quais beneficiariam as crianças. Foi isso que eu lhe dei. Algumas das mudanças que você sugere são tão radicais que chocariam a maioria dos educadores de hoje. Você não acha? A maioria dos educadores de hoje necessita desse choque. Um bom choque normalmente ajuda o cérebro que se atrofiou pelo hábito. As mudanças que você sugere para as escolas dariam imunidade às crianças contra o hábito da alienação? Sim, esse seria um dos resultados que as mudanças trariam, mas existem outros também. Como essas mudanças sugeridas poderiam ser aplicadas no atual sistema escolar? Você sabe, é claro, que é tão difícil programar uma nova ideia no cérebro de um professor quanto é fazer com que um líder religioso modifique a religião de tal forma que ela possa ajudar as pessoas a angariar mais da vida. A maneira mais certa e mais rápida para forçar a aplicação dessas ideias práticas no sistema escolar é, primeiro, introduzi-las através das escolas privadas e estabelecer uma exigência para o uso nas escolas públicas, de tal forma que os administradores dessas escolas sintam-se compelidos a empregá-las. Deveriam ser feitas outras mudanças no sistema das escolas? Sim, muitas. Entre outras mudanças necessárias em todos os programas escolares está o acréscimo de um curso completo de treinamento de psicologia de negociação entre as pessoas. Todas as crianças deveriam ser ensinadas na arte da venda e da persuasão, aprendendo meios de diminuir o atrito nas relações humanas através da vida. Toda escola deveria ensinar os princípios de realização individual através dos quais se pode obter uma posição de independência financeira. As classes deveriam ser abolidas também. Elas deveriam ser substituídas pela mesa redonda ou pelo sistema de conferência, tais quais os homens de negócio empregam. Todos os estudantes deveriam receber instruções individuais e serem guiados em conexão com matérias que não podem ser ensinadas apropriadamente, em grupos. Toda escola deveria ter um grupo auxiliar de instrutores, consistindo de homens de negócios, cientistas, artistas, engenheiros, jornalistas. Cada qual compartilharia com todos os estudantes um conhecimento prático da sua própria profissão, negócio ou ocupação. Essa instrução deveria ser conduzida através do sistema de conferência, a fim de economizar tempo dos instrutores. O que você sugeriu é, com efeito, um sistema auxiliar de instrução que daria a todas as crianças que frequentam as escolas um conhecimento dos assuntos práticos da vida, direto da fonte original. Seria essa a ideia? Você colocou corretamente. Vamos esquecer um pouco o sistema escolar por agora e vamos voltar para as igrejas por um momento. Toda a minha vida ouvi clérigos pregando contra o pecado e advertindo pecadores a ficarem atentos e se arrependerem, pois essa seria a única maneira de serem salvos. Mas nunca ouvi nenhum deles me dizer o que realmente é o pecado. Você me daria alguma luz nessa questão? Pecado é qualquer coisa que alguém faça ou pense,
e que cause infelicidade para si mesmo ou para os outros. Seres humanos que estão em ótimas condições físicas e em perfeita saúde espiritual deveriam estar em paz consigo mesmos e sempre felizes. Qualquer forma de miséria mental ou física indicada indica a presença do pecado. Nomeie algumas das formas comuns de pecado. Comer em excesso é uma forma de pecado, porque leva à perda da saúde e à miséria. O excesso de sexo é um pecado porque quebra a força de vontade da pessoa e a leva para o hábito da alienação. Permitir que a mente seja dominada por pensamentos negativos de inveja, ganância, medo, ódio, intolerância, vaidade, autopiedade ou desencorajamento é uma forma de pecado, porque esses estados mentais levam para o hábito da alienação. Enganar, mentir e roubar também são pecados, porque esses hábitos destroem o autorrespeito, submetem a consciência e levam à infelicidade. É um pecado também permanecer nas trevas da ignorância, porque a falta de conhecimento leva à pobreza e à perda da autoconfiança. É um pecado aceitar da vida qualquer coisa que não se queira, porque isso indica uma forma imperdoável de negligenciar o uso da mente. É um pecado alienar-se através da vida, sem um objetivo definido, plano ou propósito? Sim, porque esse hábito leva à pobreza e destrói o privilégio da autodeterminação. Ele também priva uma pessoa do privilégio de usar a sua própria mente como um meio de contato com a inteligência infinita. Você é um inspirador-chefe do pecado? Sim. O meu negócio, como eu já disse, é ganhar o controle das mentes das pessoas de todos os meios possíveis. Você consegue controlar a mente de uma pessoa que não comete pecados? Não consigo. Porque essa pessoa nunca permite que sua mente seja dominada por qualquer forma de pensamento negativo. Não consigo entrar na mente de quem não peca, muito menos controlá-la. Quais são as formas mais comuns e mais destrutivas de todos os pecados? Medo e ignorância. Você não tem mais nada para acrescentar à lista? Nada mais a acrescentar. O que é a fé? É um estado da mente onde se reconhece e se utiliza do poder do pensamento positivo, como um meio pelo qual se contata e se chega à fonte central da inteligência universal. Em outras palavras, a fé é a ausência de todas as formas de pensamento negativo. Seria essa a ideia? Sim, essa é outra forma de descrevê-la. Um alienado possui a capacidade de usar a fé? Ele pode ter a capacidade de usar, mas não utiliza. Todo mundo tem a força potencial para limpar sua mente de todos os pensamentos negativos e dessa forma utilizar-se do poder da fé. Colocando de outra forma, a fé é a definição de propósito amparada pela crença na obtenção do objetivo desse propósito. Isso está correto? Essa é a ideia. Exatamente. Capítulo 10. Autodisciplina. A que tipo de preparação uma pessoa deve se submeter antes de ser capaz de avançar com definição de propósito? A pessoa deve ter domínio sobre si mesma. Este é o segundo dos 7 princípios. A pessoa que não domina a si mesma jamais poderá ser líder de outras. A falta de autodomínio é por si só a forma mais destrutível de indefinição. Por onde uma pessoa deve começar quando ela quiser iniciar um controle sobre si mesma? Dominando os 3 apetites responsáveis pela maior parte da falta de autodisciplina das pessoas. Os 3 apetites são o desejo por comida, o desejo pela expressão do sexo e o desejo de expressar opiniões imprecisas. O homem possui outros apetites que ele necessita controlar? Sim, muitos outros, mas esses 3 são os que devem ser conquistados primeiro. Quando o homem torna-se mestre desses 3 desejos, ele desenvolveu autodisciplina o suficiente para conquistar todos aqueles desejos de menor importância. Mas esses desejos são naturais. Eles devem ser satisfeitos se a pessoa está saudável e feliz. Tenha a certeza de que eles são desejos naturais, mas eles também são perigosos,
porque as pessoas que não possuem autodomínio possuem uma tendência a se alienarem nesses desejos, tornando-os vícios. O autodomínio contempla um controle suficiente tal que todos os desejos podem ser satisfeitos de forma a cumprir com as necessidades básicas, alimentando o corpo com o que é necessário e segurando aquilo que é excesso. O seu ponto de vista é tanto interessante quanto educacional. Descreva os detalhes pelos quais eu possa entender como e em quais circunstâncias as pessoas se excedem em seus desejos. Pegue o desejo por comida, por exemplo. A maioria das pessoas é tão fraca na autodisciplina que enche o estômago com combinações de alimentos altamente ricos, que por sua vez satisfazem o gosto, mas fazem com que os órgãos da digestão e da eliminação trabalhem em excesso. Eles colocam em seus estômagos, tanto quantidade quanto combinações de comidas as quais a química do corpo somente consegue descartar, convertendo a comida em toxinas venenosas. Esses venenos entopem e ficam estagnados no sistema excretor do organismo, até o momento em que ele diminui o trabalho do organismo na eliminação dessa matéria de sobra. Após um tempo, o sistema gastrointestinal para de funcionar de forma saudável e a vítima acaba tendo o que se chama de constipação. A partir daí, ela está pronta para ir ao hospital. A autointoxicação pelo sistema gastrointestinal leva a máquina do cérebro a tornar-se algo como uma massa disforme. A vítima então fica lenta nos seus movimentos físicos e mentalmente irritada e irrequieta. Se essa pessoa pudesse dar uma olhada e pudesse sentir o cheiro de seu sistema gastrointestinal, ela teria vergonha de se olhar no espelho. Os sistemas excretores das cidades não são os lugares mais agradáveis, quando eles tornam-se sobrecarregados ou entupidos, mas eles são limpos e suaves quando comparados ao sistema gastrointestinal, quando está sobrecarregado ou constipado. Essa não é uma história bonita para ser associada ao ato agradável e necessário de comer, mas as coisas são como são, e neste caso conclui-se que comer em demasia e combinar alimentos de forma errada é o que causa a autointoxicação. As pessoas que comem sabiamente e mantêm os seus sistemas excretores limpos dificultam o meu trabalho, porque um sistema intestinal em perfeito funcionamento significa um corpo saudável e um cérebro que funciona de forma apropriada. Imagine se a sua imaginação consegue chegar a tal ponto. Como qualquer ser humano poderia mover-se com definição de propósito com o seu sistema intestinal, com uma quantidade tal de veneno o suficiente para matar 100 pessoas, se fosse injetado diretamente na corrente sanguínea. E todo esse problema é o resultado da falta de controle sobre o apetite por comida? Bem, se você deseja ser absolutamente correto, deveria dizer que comer de forma inapropriada é a grande responsável pela grande maioria das doenças do corpo e praticamente todas as dores de cabeça. Se você quer prova disso, selecione 100 pessoas que sofrem com enxaqueca e dê a cada uma delas uma lavagem intestinal completa com um grande enema observe que não menos do que 95 das dores de cabeça desaparecerão dentro de alguns minutos após os seus intestinos terem sido liberados. Por tudo o que você diz sobre o trato intestinal, tenho a impressão de que o domínio sobre o apetite físico por comida significa também o domínio sobre o ato de negligenciar e manter os intestinos limpos. Isso está correto? Sim, isso é verdade. Tão importante quanto eliminar o lixo do organismo e as porções não utilizadas de comida é ingerir as quantidades corretas, bem como as combinações adequadas de alimentos. Nunca pensei na autointoxicação como sendo um dos seus instrumentos para controlar as pessoas, e estou totalmente chocado em saber quantas pessoas são vítimas desse sutil inimigo. Vamos ouvir o que você tem a dizer desses outros dois desejos. Bem, vamos falar do desejo por sexo. Essa é uma força com a qual controla os fracos e os fortes,
os velhos e os jovens, os ignorantes e os sábios. Na verdade, domino todos aqueles que negligenciam em dominar o desejo por sexo. Como se pode dominar a emoção do sexo? Pelo simples processo de transmutar essa emoção em alguma forma de atividade que não seja a cópula. Sexo é uma das grandes forças que motivam os seres humanos. Devido a esse fato, ela também é uma das forças mais perigosas. Se os seres humanos conseguissem controlar os seus desejos por sexo e os transmutassem em uma força propulsora pela qual eles conseguissem utilizar em suas ocupações, ou seja, se eles gastassem no seu trabalho metade do tempo que eles perdem à procura de sexo, eles nunca conheceriam a pobreza. Pelo que estou entendendo, quer dizer que existe uma relação entre sexo e pobreza? Sim, onde o sexo não está sob controle. Se for permitido ao sexo mover-se em seu curso natural, ele rapidamente levará a pessoa ao hábito da alienação. Existe alguma relação entre sexo e liderança? Sim, todos os grandes líderes em todos os caminhos da vida são altamente sexuados, mas eles seguem o hábito de controlar os seus desejos por sexo, transformando-os em uma força propulsora que os motiva nas suas ocupações. O hábito da indulgência no sexo é tão perigoso quanto o hábito de utilizar drogas ou bebidas? Não há diferença entre esses hábitos. Ambos levam para o controle hipnótico, através do hábito da alienação. Por que o mundo olha para o sexo como algo vulgar? Devido ao abuso vulgar que as pessoas fizeram dessa emoção. Não é o sexo que é vulgar, é o indivíduo que negligencia ou se recusa a controlá-lo e guiá-lo. Você quer dizer, por sua afirmação, que não se deve satisfazer o desejo por sexo? Não. Eu quero dizer que sexo, como todas as outras forças disponíveis para o homem, deve ser entendido, dominado e feito para servir ao homem. O desejo por sexo é tão natural quanto o desejo por comida. Esse desejo não pode ser aniquilado, assim como não se pode parar um rio de fluir. Se a emoção do sexo fosse desligada de seu modo de expressão natural, ela se quebraria em outras formas menos desejáveis, assim como um rio, se represado, procura quebrar e fluir na volta da represa. A pessoa que possui autodisciplina entende a emoção do sexo, a respeita e aprende a controlar e a transmutá-la em atividades construtivas. Quais são os prejuízos decorrentes do desejo excessivo de sexo? O maior dos danos é aquele que priva a fonte de uma das maiores forças propulsoras do homem e gasta sem uma compensação adequada a energia criativa do homem. Ele dissipa a energia necessária pela natureza para manter a saúde física. O sexo é a força terapêutica mais útil da natureza, mas em excesso diminui a energia magnética, que é a fonte de uma personalidade atrativa e agradável. Ele remove o brilho dos olhos e acaba gerando discórdia no tom de voz de uma pessoa. Destrói o entusiasmo, acaba com a ambição e leva inevitavelmente para o hábito da alienação, em todos os assuntos. Eu gostaria que você me respondesse a minha questão de outra forma, dizendo-me quais são os fins benéficos que a emoção do sexo pode trazer, se for dominada e transmutada. O sexo controlado fornece a força magnética que atrai as pessoas uma para a outra. É o fator mais importante de uma personalidade agradável. Ele dá qualidade ao tom de voz e capacita uma pessoa a conseguir, através da voz, incitar um sentimento desejado. Ele serve melhor do que qualquer coisa para dar força motivacional aos desejos de uma pessoa. Ele mantém o sistema nervoso carregado com a energia necessária para dissipar a energia através do corpo, mantendo-o funcionando apropriadamente. Ele afia a imaginação e capacita uma pessoa para criar ideias úteis. Ele fornece agilidade e definição para os movimentos físicos e mentais. Ele fornece à pessoa persistência e perseverança na busca por um objetivo maior na vida. Ele é um grande antídoto para todas as formas de medo. Ele fornece imunidade contra o desencorajamento. Ele fornece resistência física e mental nos momentos em que se passa por alguma forma de fracasso ou revés.
Ele fornece as qualidades necessárias para lutar sob quaisquer circunstâncias, aumentando a capacidade de autodefesa. Em resumo, ele faz vencedores e não perdedores. Essas são todas as vantagens que você afirma estarem relacionadas à energia do sexo controlado? Não, elas são somente alguns dos benefícios mais importantes que ele fornece. Talvez alguns acreditarão que a maior de todas as virtudes do sexo é que ele é o método que a natureza utiliza-se para a perpetuação de toda a vida no planeta. Só isso já deve remover todo e qualquer pensamento que leve a crer que o sexo seja algo vulgar. Pelo que estou entendendo, baseado no que você diz, a emoção do sexo é uma virtude, não uma falha? Ela é uma virtude quando controlada e direcionada para obter fins desejáveis. Ela é uma falha quando negligenciada e quando se permite sair do controle e levar-nos a atos de luxúria. Por que essas verdades não são ensinadas para as crianças através de seus pais e das escolas? Ambos negligenciam isso, porque, na verdade, desconhecem a real natureza do sexo. Para a manutenção da saúde do corpo, é tão necessário que se entenda e se use apropriadamente a emoção do sexo, quanto é manter o sistema intestinal limpo. Os dois assuntos devem ser ensinados em todas as escolas e em todas as casas onde haja crianças. A maioria dos pais não precisaria de instruções adequadas a respeito das funções e do uso do sexo antes que eles pudessem inteligentemente ensinar suas crianças? Sim, tanto eles quanto os professores das escolas. Qual seria o grau de importância relativa que você daria para a necessidade de conhecimento apurado sobre o assunto sexo? Está, pró- Está próximo do topo da lista. Há apenas uma coisa de maior importância para os seres humanos, que é pensar com exatidão. Pelo que estou entendendo, você afirma que o conhecimento das reais funções do sexo e a habilidade de pensar com exatidão são as duas coisas de maior importância para o homem? Essa era a minha intenção, para que você entendesse. Pensar com exatidão vem primeiro, porque é a solução para todos os problemas do homem, a resposta para todas as suas orações, a fonte da opulência e de todas as possessões materiais. O pensamento exato é auxiliado pela emoção do sexo apropriadamente controlada e direcionada. Isso porque a mesma energia que o homem usa para pensar, ele também usa para o sexo. Ela começa com todos aqueles que desejam ter autodeterminação suficiente para pagar o seu preço. Ninguém consegue estar inteiramente livre, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e economicamente, sem aprender a arte do pensamento exato. Ninguém consegue aprender a pensar com exatidão sem incluir, como parte do conhecimento necessário, informações sobre o controle da emoção do sexo através da transmutação. Será uma grande surpresa para muitas pessoas saber que existe uma relação íntima entre o pensamento e a emoção do sexo. Conte-nos agora sobre o terceiro desejo e vamos ver o que isso tem a ver com autodisciplina. O hábito de expressar opiniões imprecisas e desorganizadas é um dos hábitos mais destrutivos. O prejuízo consiste na sua tendência a influenciar as pessoas no ato de adivinhar em vez de procurar pelos fatos, no momento em que elas formam opiniões, criam ideias ou organizam planos. O hábito desenvolve o que eu chamo de uma mente gafanhoto. É aquela mente que pula de uma coisa para outra, mas nunca chega a lugar nenhum. E claro, o descuido na expressão de opiniões que não são baseadas em fatos leva ao hábito da alienação. A partir desse ponto, é somente um passo ou dois até que se estejam amarrados pela lei do ritmo hipnótico, que por sua vez, automaticamente, inibe o pensamento com exatidão. Quais outras desvantagens existem na livre expressão de opiniões? A pessoa que fala demais acaba informando ao mundo todos os seus planos e objetivos, e por sua vez fornece aos outros a oportunidade de lucrar com suas ideias. Homens sábios mantêm seus planos para si mesmos e evitam expressar opiniões que não tenham sido solicitadas. Isso previne que outros possam apropriar-se de suas ideias, bem como dificulta o acesso de outros aos seus planos, diminuindo assim as interferências desnecessárias. Por que tantas pessoas insistem no hábito de expressar opiniões não solicitadas? Esse hábito, na verdade, inclui em si mesmo um modo de expressar
egocentrismo e vaidade. O hábito da autoexpressão é inerente às pessoas. O motivo por trás do hábito é atrair a atenção de outros e impressioná-los favoravelmente. Na verdade, ele possui justamente o efeito contrário. Quando aquele que se convida a falar atrai a atenção, geralmente ele atrai para si condições desfavoráveis. Sim, quais são as outras desvantagens desse hábito? A pessoa que insiste em falar demais raramente tem a oportunidade de aprender ouvindo outros. Mas não é verdade que um orador que possua uma aura magnética normalmente coloca-se no caminho da oportunidade para beneficiar a si mesmo, atraindo a atenção de outros através do poder de sua oratória? Sim, um orador que possua o dom da fala realmente possui um ativo de tremendo valor na habilidade de impressionar as pessoas pelo seu discurso, mas não consegue fazer o melhor uso desse ativo se forçar o seu discurso em pessoas que não solicitaram a sua fala. Nenhuma outra qualidade acrescenta mais à personalidade de uma pessoa do que a habilidade de falar com emoção, força e convicção. Mas um orador jamais deve impor seu discurso sobre outros, sem ter sido convidado a fazê-lo. Há um velho ditado que diz que nada vale mais do que o seu verdadeiro custo. Isso se aplica tanto para a livre expressão de opiniões que não são bem-vindas, quanto para as coisas materiais. E sobre as pessoas que expressam as suas opiniões de forma voluntária através da escrita? Elas também sofrem da falta de autodisciplina? Uma das piores pestes presentes na Terra é a pessoa que escreve cartas deliberadamente para pessoas públicas de alta proeminência. Políticos, estrelas do cinema, homens que foram bem-sucedidos nos seus negócios, ou até mesmo escritores de livros best-sellers, e ainda pessoas cujos nomes aparecem seguidamente nos jornais. São frequentemente assediados por aqueles que escrevem cartas expressando as suas opiniões dos mais diversos assuntos. Mas escrever cartas não solicitadas é uma forma inofensiva de encontrar o prazer da autoexpressão, não é? Que tipo de dano uma pessoa pode causar por esse hábito? Hábitos são contagiosos. Todo hábito atrai um conjunto de hábitos relacionados. O hábito de fazer qualquer coisa que seja inútil leva à formação de outros hábitos que também são inúteis, especialmente o hábito da alienação. Mas esses não são todos os perigos associados com o hábito do prazer em escrever opiniões não solicitadas. O hábito cria inimigos e coloca em suas mãos armas perigosas pelos quais podem causar grandes transtornos àqueles que insistem em mantê-los. Ladrões, estelionatários e vigaristas pagam altos preços pelos nomes e endereços de escritores desse tipo de cartas, porque conhecendo-os como eles os conhecem, acabam tornando-se vítimas fáceis de todas as formas de esquemas que resultam na perda do seu dinheiro. Eles referem-se aos escritores de tais cartas como doidos. Se você deseja saber o quão idiotas essas pessoas são, leia a seção de carta de leitores de qualquer jornal. A coluna na qual o jornal publica opiniões voluntárias de seus leitores, e você verá por si mesmo como os escritores de tais cartas antagonizam pessoas e trazem para si a oposição de muitas outras. Eu não tinha ideia, Sua Majestade, de que as pessoas podem criar tanta confusão apenas expressando opiniões não solicitadas. Mas agora que você trouxe o assunto à tona, lembro-me de ter escrito para o editor de uma proeminente revista uma carta de crítica, que obviamente não havia sido solicitada, e que no futuro custaram-me um belo trabalho e um emprego na sua empresa, que me geraria um alto salário. Esse exemplo é perfeito. O lugar adequado para começar a autodisciplina é exatamente onde você está. O modo para começar é exatamente reconhecendo a verdade de que não existe nada para sempre ou nada de diabólico exceto o poder da lei natural, em toda a criação e em todos os universos. Não existe nenhuma personalidade individual, onde quer que seja, através de todos os universos, que possua o mais ínfimo poder para influenciar um ser humano, exceto a natureza e as próprias pessoas por si mesmas. Não existe ser humano algum, agora, vivendo ou que já tenha vivido,
E absolutamente ser humano algum que venha a viver em qualquer ponto do planeta que tenha o direito ou o poder de privar o outro de seu privilégio de exercitar o pensamento livre e independente. Esse privilégio é o único sobre o qual qualquer pessoa pode ter controle absoluto. Nenhum ser humano adulto jamais perde o direito da liberdade de pensamento, mas muitos perdem os benefícios desse privilégio, ou por negligenciá-lo, ou porque já foi tirado deles por seus pais ou os instrutores, antes mesmo da idade do entendimento. Essas verdades são autoevidentes, não menos importantes pelo simples fato de terem sido reveladas a você pelo diabo e não pela minha oposição. Mas no que as pessoas vão se sustentar no momento de uma emergência quando elas não souberem para onde nem para quem apelar? Deixe que elas se apoiem na única fonte de força disponível para qualquer ser humano. E o que é essa força? Eles mesmos. A força de seus próprios pensamentos. A única força que eles podem controlar e na qual eles devem se sustentar. A única força que não pode ser nunca pervertida, modificada, mexida e falsificada por outros seres humanos mal intencionados. Tudo o que você diz parece lógico, mas por que eu deveria vir justamente para o diabo para descobrir tais verdades tão profundas? Vamos voltar para os 7 princípios. Você revelou informação suficiente que mostra claramente que o segredo de como quebrar o poder do ritmo hipnótico está justamente embutido nos 7 princípios. Você mostrou também que o mais importante de todos esses princípios é a autodisciplina. Agora vá em frente e descreva os outros 5 princípios que você ainda não mencionou. E indique quais as suas funções para auxiliar uma pessoa a adquirir a autodisciplina. Primeiro, deixe-me resumir essa parte da minha confissão revelada até o presente momento. Eu lhe contei francamente que meus 2 instrumentos mais efetivos para dominar os seres humanos são o hábito da alienação e a lei do ritmo hipnótico. Mostrei a você que se alienar não é uma lei natural, mas um hábito feito pelo homem que o leva, por sua vez, a submeter-se à lei do ritmo hipnótico. Os 7 princípios são os meios pelos quais o homem pode quebrar o padrão do ritmo hipnótico e assumir novamente o controle de sua própria mente. Como você pode ver, dessa forma, os 7 princípios são os 7 passos que levam as vítimas do ritmo hipnótico a abrir a fechadura de suas prisões autoimpostas. Os 7 princípios são a chave mestra que abre as portas para a autodeterminação espiritual, mental e econômica? Isso é verdade? Sim, essa é outra forma de dizer a verdade. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. O fracasso em algum momento é um benefício para o homem? Sim. Na verdade, aprender com a adversidade é o terceiro dos 7 princípios, mas poucas pessoas sabem que cada adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Menos pessoas ainda sabem a diferença entre derrota temporária e fracasso. Se esse conceito fosse de conhecimento geral, eu seria privado de uma das minhas armas mais poderosas, que uso para controlar os seres humanos. Mas entendi que você disse que o fracasso é um dos seus grandes aliados. Tive a impressão, baseado em sua confissão, de que o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então você as possui sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição por parte delas. Esse é justamente o ponto. Assumo o poder sobre elas no momento em que elas desistem de tentar. Se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas se manteriam lutando e acabariam por vencer. O sucesso normalmente está a um passo muito curto além do ponto em que se desiste de lutar. Isso é tudo que se pode aprender da adversidade, derrota e fracasso? Não. Esse é o mínimo que alguém pode aprender. Detesto dizer isso, mas o fracasso normalmente serve como uma bênção disfarçada, porque ele quebra o padrão do ritmo hipnótico e faz com que a mente se liberte para um novo começo. Agora estamos chegando a algum lugar. Então você confessou finalmente que mesmo a lei natural do ritmo hipnótico pode ser
e normalmente é anulada pela sua própria natureza. Isso está correto? Não. Essa não é a forma correta e exata de abordar esse assunto. A natureza nunca anula nenhuma de suas leis naturais. A natureza nunca tira a liberdade de pensamento de um ser humano através da lei do ritmo hipnótico. O indivíduo abdica de sua liberdade pelo abuso dessa lei. Se um homem pulasse de uma árvore e fosse morto pelo abrupto impacto de seu corpo com a terra, através da lei da gravidade, você não diria que a natureza o assassinou, diria? Você diria que o homem negligenciou no ato de relacionar-se apropriadamente com a lei da gravidade. Estou começando a entender. A lei do ritmo hipnótico é tanto capaz de ser utilizada pelo lado negativo quanto pelo lado positivo. Ela pode levar uma pessoa para as profundezas, chegando à escravidão, através da perda do privilégio da liberdade de pensamento. Ou ela pode ajudar uma pessoa a alcançar o topo de suas realizações, através do livre uso de seus pensamentos, dependendo da forma como o indivíduo se relaciona com a lei. Isso está correto? Agora você está conseguindo entender. E sobre o fracasso? Uma pessoa não fracassa intencionalmente, pensando deliberadamente em falhar. Ninguém estimula a derrota temporária. Essas são circunstâncias sobre as quais o indivíduo não possui qualquer tipo de controle. Como, então, pode-se dizer que a natureza não tira a liberdade de pensamento, quando, na verdade, o fracasso destrói a ambição, a força de vontade e a autoconfiança essencial para se fazer um novo começo? O fracasso é uma circunstância feita pelo homem. Ele nunca é real, até que seja aceito pelo homem como algo permanente. Colocando-se de outra forma, o fracasso é um estado de espírito. Por isso, é algo que um indivíduo pode controlar até o momento em que ele se nega a exercitar esse privilégio. A natureza não força as pessoas a fracassarem, mas a natureza impõe a sua lei do ritmo hipnótico sobre todas as mentes. E através dessa lei, ela mantém permanentemente todos os pensamentos que dominam essas mentes. Em outras palavras, pensamentos de fracasso são tomados pela lei do ritmo hipnótico e feitos permanentes se o indivíduo aceita tais circunstâncias como sendo um fracasso permanente. Essa mesma lei, de forma inexorável, também assume e faz com que se tornem permanentes os pensamentos de sucesso. Qual o papel, então, que possui o fracasso em ajudar um indivíduo a quebrar o padrão do ritmo hipnótico após essa lei estar impregnada na mente dessa pessoa? O fracasso traz consigo um clímax, no qual uma pessoa tem o privilégio de limpar a sua mente do medo e fazer um novo começo, seguindo outra direção. O fracasso prova conclusivamente que algo está errado com os objetivos e planos da pessoa, através dos quais os mesmos objetivos e planos são perseguidos. O fracasso é o ponto final do hábito que a pessoa tem seguido e que, quando o mesmo é alcançado, ele força a pessoa a deixar esse caminho e seguir por outro, fazendo com que ela crie um novo ritmo para a sua vida. Mas o fracasso faz mais do que isso. Ele dá ao indivíduo uma oportunidade para testar a si mesmo, onde pode aprender o quanto de força de vontade ele possui. O fracasso também força as pessoas a aprenderem muitas verdades que elas nunca descobriram sem ele. O fracasso normalmente leva o indivíduo a entender a força da autodisciplina, sem a qual ninguém poderia voltar atrás após ter sido vítima do ritmo hipnótico. Estude as vidas de todas as pessoas que atingiram resultados fantásticos em qualquer ramo de atividade e observe que o seu sucesso é, em geral, diretamente proporcional às experiências de derrota e fracasso que ele vivenciou antes de ser bem-sucedido. Isso é tudo que você tem a dizer sobre as vantagens do fracasso? Não, eu recém comecei. Se você quer o real significado da adversidade, do fracasso, da derrota e de todas as outras experiências que quebram os hábitos dos seres humanos e os forçam a formar novos hábitos, observe a natureza em seu trabalho. A natureza usa a doença para quebrar o ritmo físico do corpo, quando a relação entre as células e os órgãos torna-se imprópria. Ela usa crises econômicas para quebrar o ritmo do pensamento em massa quando um grande número de pessoas relaciona-se impropriamente
através de negócios, atividades sociais e políticas. E ela usa o fracasso para quebrar o ritmo do pensamento negativo, quando o indivíduo relaciona-se impropriamente consigo mesmo e com sua própria mente. Observe cuidadosamente e você verá que, em todos os lugares da natureza, sempre há uma lei natural que fornece uma eterna mudança para toda a matéria, toda a energia e todo o poder de pensamento. A única coisa permanente em todos os universos é a mudança. A mudança eterna e inexorável é aquela através da qual cada átomo da matéria e cada unidade da energia possui a oportunidade de relacionar-se apropriadamente com outras unidades de matéria e energia. E cada ser humano tem a oportunidade e o privilégio de relacionar-se apropriadamente com todos os outros seres humanos, independente de quantos erros ele cometa, ou quantas vezes e de que maneiras ele possa ser derrotado. Quando o fracasso em massa toma conta de uma nação, tal como a crise econômica mundial de 1929, essa circunstância está em perfeita harmonia com os planos da natureza, de quebrar os hábitos do homem e, por sua vez, fazer florescer novas oportunidades. O que você está dizendo me intriga muito. Pelo que estou entendendo, o ritmo hipnótico tem algo a ver com a forma com que as pessoas se relacionam umas com as outras? Essa coisa evasiva e abstrata chamada caráter nada mais é do que uma manifestação da lei do ritmo hipnótico. Por isso, quando se fala do caráter de alguém, seria mais apropriado dizer-se que os seus hábitos de pensamento foram cristalizados em uma personalidade positiva ou negativa, através da lei do ritmo hipnótico. Uma pessoa é boa ou ruim devido à fusão dos seus pensamentos com as suas ações através dessa lei. Uma pessoa é presa pela pobreza ou abençoada com a abundância devido às suas aspirações, planos e desejos, ou à falta deles, que por sua vez são feitos permanentes e reais pelo ritmo hipnótico. Isso é tudo que você tem a dizer a respeito da conexão entre o ritmo hipnótico e as relações humanas? Não, eu apenas comecei. Lembre-se de que, enquanto estou falando, estou mencionando a influência do ritmo hipnótico em conexão com todas as relações humanas. As pessoas que são bem-sucedidas nos negócios o são inteiramente devido à forma como se relacionam com os seus sócios e com todos os outros no seu círculo de negócios. Profissionais que são bem-sucedidos o são prioritariamente devido à forma com que eles se relacionam com os seus clientes. É muito mais importante para o advogado conhecer as pessoas e conhecer as leis da natureza, do que conhecer propriamente a lei jurídica. E o médico acaba sendo um fracasso antes mesmo de começar, a menos que ele conheça como relacionar-se com os seus pacientes e como estabelecer a fé deles nele mesmo. Um casamento fracassa ou é bem-sucedido inteiramente devido à maneira com que os participantes relacionam-se um com o outro. Um relacionamento apropriado no casamento começa inicialmente com um motivo para casar-se. A maioria dos casamentos não traz felicidade para o casal, porque ambos não entendem e nem fazem questão de entender a lei do ritmo hipnótico, através de sua ação em que cada palavra que eles dirigem um ao outro, cada ato que eles fazem e cada motivo que os leva a lidar um com o outro, faz parte de uma rede que pode trazer-lhes controvérsias e miséria, ou dar-lhes asas para a liberdade, através da qual ambos conseguem sobrevoar todas as formas de infelicidade. Cada nova amizade que ocorre entre as pessoas pode acabar em uma amizade verdadeira, e então em uma harmonia espiritual, algumas vezes chamada amor, ou planta uma semente de suspeita e dúvida que acaba evoluindo e crescendo para uma rebelião aberta, de acordo com a forma com que os participantes nessa amizade relacionam-se uns com os outros. O ritmo hipnótico simplesmente pega as motivações dominantes, as aspirações, os objetivos e os sentimentos dessas mentes em contato e os transforma de alguma forma em fé ou medo, amor ou ódio. Após o padrão ter tomado forma, o que ocorre com o tempo, ele é imposto sobre essas mentes que estão em contato e torna-se parte delas. Nessa forma silenciosa, a natureza faz com que sejam permanentes
os fatores dominantes de cada ser humano. Em cada relacionamento humano, as motivações e as ações vis desses indivíduos que estão em contato são coordenadas e consolidadas em uma forma definida e costuradas neste tão importante traço humano conhecido como caráter. Da mesma maneira, as motivações e as ações boas, virtuosas, são consolidadas e impostas sobre o indivíduo. Você pode ver que, por isso, não somente as ações de uma pessoa, mas também os pensamentos dela que determinam a natureza de todas as relações humanas. Você está entrando em águas profundas. Vamos manter nossa conversa perto da costa, onde posso segui-lo sem medo e sem ter medo de aprofundar? Vá em frente e conte-me como os relacionamentos humanos realmente funcionam em um mundo tão cheio de problemas tal como temos hoje. Esse é um pensamento feliz, mas deixe-me ter certeza de que você está entendendo os princípios que estou revelando, antes que eu tente mostrar a você como aplicá-los nos princípios da vida. Desejo ter certeza de que você entende a lei do ritmo hipnótico e que ela é algo que não se pode controlar, influenciar ou escapar. Mas todo mundo pode relacionar-se com essa lei de forma a beneficiar-se da forma inexorável como ela trabalha. Um relacionamento harmonioso com a lei consiste em um indivíduo modificar completamente os seus hábitos, de tal forma que ele consiga ser claro naquilo que ele realmente deseja e está disposto a aceitar. Ninguém pode modificar a lei do ritmo hipnótico, assim como ninguém pode modificar a lei da gravidade, mas todo mundo pode modificar a si mesmo. Lembre-se, contudo, que, em resumo, todos os relacionamentos humanos são feitos e mantidos pelos hábitos dos indivíduos relacionados. A lei do ritmo hipnótico executa o papel de solidificar os fatores que constituem as relações humanas, mas ela não cria esses fatores. Antes de irmos mais adiante com a discussão dos relacionamentos humanos, quero que você tenha um claro entendimento da mente subconsciente. O termo mente subconsciente representa um hipotético órgão físico, que na verdade não possui existência real. A mente do homem consiste de energia universal, alguns chamam de inteligência infinita, que o indivíduo recebe, apropria-se dela e organiza em formas definidas de pensamento através de um aparato físico completo, conhecido como cérebro. Essas formas de pensamento são réplicas de vários estímulos que chegam ao cérebro através dos cinco sentidos e do sexto sentido, que ainda não é bem conhecido. Quando qualquer forma de estímulo alcança o cérebro e toma a forma definida de um pensamento, ele é classificado e armazenado em um grupo de células cerebrais conhecido como grupo da memória. Todos os pensamentos de natureza similar são armazenados juntos, de tal forma que, quando se traz um pensamento, este mesmo leva facilmente ao contato de todos os outros pensamentos associados a ele. Esse sistema é muito similar à forma de armazenamento moderna de arquivos e também é operado de forma similar. As impressões do pensamento, as quais uma pessoa mescla a maior quantidade de pensamento, as quais uma pessoa mescla a maior quantidade de emoções ou sentimentos, são os fatores determinantes do cérebro, porque eles estão sempre próximos da superfície, no topo do sistema de armazenamento, vulgarmente falando, onde eles entram em ação voluntariamente, no momento em que o indivíduo se nega a exercitar a autodisciplina. Esses pensamentos cheios de emoção são tão poderosos que frequentemente fazem com que o indivíduo se coloque em ação e motive-se a fazer coisas que não seriam aprovadas pela faculdade da razão. Essas explosões emocionais normalmente destroem a harmonia em todos os relacionamentos humanos. O cérebro normalmente traz consigo combinações de sentimentos e emoções tão poderosas que acabam assumindo o controle e deixando a razão de lado. Em todas essas ocasiões, os relacionamentos humanos estão fadados a perder a harmonia. Através do funcionamento do sexto sentido, o cérebro de um ser humano pode contatar o arquivo de outros cérebros e inspecionar quaisquer impressões que estejam presentes nele.
A condição pela qual uma pessoa consegue contatar e inspecionar o arquivo do cérebro de outra pessoa é geralmente conhecida como harmonia, mas você pode entender melhor o que isso quer dizer se eu disser que cérebros que estão sintonizados pelas mesmas vibrações de pensamento podem facilmente e rapidamente exercitar o privilégio de entrar e inspecionar os arquivos de pensamentos uns dos outros. Além de receber pensamentos organizados de arquivos de outros cérebros, através do sexto sentido, uma pessoa pode, através desse mesmo órgão físico, contatar e receber informações da fonte central, conhecida como inteligência infinita. Todas as informações que chegam ao cérebro de uma pessoa através do sexto sentido provêm de fontes que não são facilmente rastreadas e isoladas. Por isso, esse tipo de informação, acredita-se, vem geralmente da mente subconsciente da pessoa. O sexto sentido é o órgão do cérebro através do qual se recebem todas as informações, todo o conhecimento, todas as impressões de pensamento que não vêm através de um ou de todos os cinco sentidos. Agora que você compreende como a mente funciona, entenderá mais facilmente como e por que as pessoas acabam gerando tristeza e desarmonia através de relacionamentos humanos impróprios. Você também entenderá como os relacionamentos humanos podem ser idealizados para angariar riquezas na sua mais alta forma, riquezas materiais, mentais e espirituais. Além disso, você compreenderá que nunca pode haver felicidade exceto através do entendimento e da aplicação dos princípios corretos das relações humanas. Entenderá também que nenhum indivíduo é uma entidade em si mesma e que só se pode conseguir uma mente plena pela harmonia de objetivos e ações entre duas ou mais mentes. Entenderá por que cada ser humano deveria, por sua própria escolha, tornar-se o guardião do seu irmão, tanto de fato como em teoria. O que você diz pode ser verdade, mas ainda insisto que você tem me levado para os profundamente pensamento. Vamos voltar para a superfície, onde eu possa nadar em águas familiares. Nadaremos nas águas profundas após eu aprender a nadar com maestria. Começamos discutindo o assunto de como lucrar com a adversidade, mas me parece que perdemos o foco desse assunto. Fizemos um desvio, mas não nos alienamos. O diabo nunca se aliena. O desvio era necessário para que você se preparasse para entender a parte mais importante de toda a entrevista. Agora estamos prontos para voltar à discussão sobre a adversidade, visto que a maior parte das adversidades ocorre devido às relações impróprias entre as pessoas. Me parece importante que você entenda como as pessoas podem relacionar-se apropriadamente. Naturalmente, levanta-se a questão do que é uma relação apropriada entre as pessoas. A resposta é que um relacionamento apropriado é aquele que traz a todos que estão ligados a ele ou afetados por ele alguma forma de benefício. O que então é um relacionamento impróprio? Qualquer relacionamento entre pessoas que cause dano ou traga qualquer forma de miséria ou infelicidade para qualquer um dos envolvidos. Como podem relacionamentos impróprios serem corrigidos? Pela mudança da mente da pessoa que está causando o relacionamento impróprio, ou pela mudança das pessoas envolvidas no relacionamento. Algumas mentes harmonizam-se naturalmente, enquanto outras colidem da mesma forma. Relacionamentos humanos bem-sucedidos e que são feitos para durar como tal devem ser formados de mentes que naturalmente se harmonizem, além de terem interesses comuns como um meio de trazê-los para a harmonia. Quando você fala de líderes de negócio que são bem-sucedidos porque sabem como escolher homens, você pode mais corretamente dizer que eles são bem-sucedidos porque sabem como associar mentes que se harmonizam naturalmente. Saber como escolher pessoas de forma bem-sucedida para qualquer objetivo definido na vida é uma habilidade desenvolvida para reconhecer os tipos de pessoas cujas mentes naturalmente se harmonizam. Por favor, fique focado na adversidade. Se há possíveis benefícios a serem encontrados através da adversidade, nomeie-os. A adversidade livra as pessoas da vaidade e do egocentrismo. Ela desencoraja o egoísmo, provando que nenhum indivíduo pode ser bem-sucedido sem a cooperação de outros.
A adversidade força o indivíduo a testar a sua força mental, física e espiritual. Portanto, ela traz o indivíduo face a face com suas fraquezas e dá a ele a oportunidade de transpô-las. A adversidade força uma pessoa a procurar caminhos e meios para fins definidos, através da meditação e do pensamento introspectivo. Isso regularmente leva à descoberta e ao uso do sexto sentido, através do qual a pessoa consegue comunicar-se com inteligência infinita. A adversidade força uma pessoa a reconhecer a necessidade de uma inteligência que não está disponível dentro de sua própria mente, mas provém de fontes externas. A adversidade quebra velhos hábitos de pensamento e dá para a pessoa a oportunidade de formar novos hábitos. Por isso, ela pode servir para quebrar o ciclo do ritmo hipnótico e mudar o seu funcionamento de negativo para fins positivos. Qual o maior benefício que uma pessoa pode receber através da adversidade? O maior benefício da adversidade é que ela pode, e geralmente o faz, forçar uma pessoa a mudar seus hábitos de pensamento, quebrando e redirecionando a força do ritmo hipnótico. Em outras palavras, o fracasso é sempre uma bênção quando ele força a pessoa a adquirir conhecimento ou para construir hábitos que levam à realização dos maiores objetivos da vida de uma pessoa. Isso está correto? Sim, e algo mais. O fracasso é uma bênção quando ele força a pessoa a depender menos das forças materiais e mais das forças espirituais. Muitos seres humanos descobrem os seus outros eus, as forças que operam através do poder do pensamento, somente após alguma catástrofe que os priva do livre e total uso de seus corpos físicos. Quando um homem não consegue mais usar as suas mãos e os seus pés, ele geralmente começa a usar o seu cérebro. Assim, coloca-se no caminho de descobrir o poder de sua própria mente. Quais benefícios são obtidos a partir da perda de coisas materiais, dinheiro, por exemplo? A perda de coisas materiais pode ensinar muitas lições necessárias. Contudo, nenhuma tão grande quanto a de não possuir controle sobre nada e de não ter certeza do uso permanente de qualquer coisa, exceto o poder do seu pensamento. Fico imaginando se esse não é o maior benefício disponível que se pode aprender através da adversidade. Não. O maior de todos os benefícios potenciais de qualquer circunstância que leve uma pessoa a fazer um novo começo é que ele fornece uma oportunidade para quebrar o equilíbrio do ritmo hipnótico e acaba desenvolvendo um novo parâmetro com novos hábitos de pensamento. Novos hábitos oferecem a única saída para as pessoas que fracassam. A maior parte das pessoas que escapam do funcionamento negativo para o positivo da lei do ritmo hipnótico o faz somente devido a alguma forma de adversidade, que a força a mudar os seus hábitos de pensamento. A adversidade não é um agente potencial para quebrar a autoconfiança e que, consequentemente, levar uma pessoa a desistir de ter esperança? Ela tem esse efeito para todas aquelas pessoas cuja força de vontade é fraca, devido aos longos hábitos estabelecidos de alienação. Ela possui o efeito oposto em todos aqueles que não foram enfraquecidos pela alienação. O não alienado esbarra com o fracasso ou com a derrota temporária, mas a sua reação para todas as formas de adversidade é positiva. Ele luta em vez de desistir e acaba ganhando. A vida não fornece imunidade contra a adversidade, mas a vida fornece a todo mundo o poder do pensamento positivo, que é suficiente para dominar todas as circunstâncias de adversidade e convertê-las em benefícios. O indivíduo possui a prerrogativa e o privilégio de usar ou negligenciar o seu direito de pensar apropriadamente para transpor todas as adversidades. Todo indivíduo é forçado tanto a usar o poder de seu pensamento para a obtenção de fins positivos e definidos, como a negligenciar e usar esse poder para a obtenção de fins negativos. Não existe acordo nem recusa para o lado da mente. A lei do ritmo hipnótico força cada indivíduo a dar algum grau de uso, seja negativo ou positivo, para sua mente, mas não influencia o indivíduo sobre qual dos usos ele deverá fazer. Pelo que estou entendendo e pelo que você diz, toda a adversidade é uma bênção? Não, eu não disse isso. Eu disse que existe a semente de uma vantagem equivalente em cada adversidade.
Não disse que existe uma flor desabrochada de vantagem, apenas uma semente. Geralmente, a semente consiste de alguma forma de conhecimento, alguma ideia ou plano, ou alguma oportunidade que não teria sido disponível, exceto através da mudança dos hábitos de pensamento, que por sua vez acabaram sendo forçados pela adversidade. Esses são todos os benefícios disponíveis para os seres humanos advindos do fracasso? Não. O fracasso é usado pela natureza como uma linguagem simples em que ela castiga as pessoas quando estas negam-se a se adaptar às suas leis. Por exemplo, a guerra mundial foi extremamente destrutiva e feita pelo homem. A natureza plantou nas circunstâncias da guerra a semente de uma reprimenda equivalente, na forma de uma crise econômica mundial. A crise foi inevitável e impossível de escapar. Ela procedeu à guerra tão naturalmente quanto a noite precede o dia, e pelo funcionamento da mesma lei, a lei do ritmo hipnótico. Pelo que estou entendendo, a lei do ritmo hipnótico é a mesma que Ralph Waldo Emerson chamava de lei da compensação. A lei do ritmo hipnótico é a lei da compensação. É a força com a qual a natureza equilibra as forças negativas e positivas através de todos os universos, em todas as formas de energia, em todas as formas de matéria e em todos os relacionamentos humanos. A lei do ritmo hipnótico opera rapidamente em todas as instâncias. Por exemplo, essa lei imediatamente abençoa uma pessoa com os benefícios da aplicação positiva dos pensamentos ou amaldiçoa com o resultado dos pensamentos negativos? Definitivamente, a lei funciona, mas nem sempre é rapidamente. Tanto os benefícios quanto as penalidades incorridas através da lei podem ser colhidas por outros, tanto antes quanto após a sua morte. Pode-se observar que essa lei realmente funciona, porque ela força sobre uma geração de pessoas os efeitos tanto dos pecados quanto das virtudes das gerações precedentes. No funcionamento de todas as leis da natureza, a quarta dimensão, o tempo, é um fator inexorável. A quantidade de tempo consumida pela natureza na relação dos efeitos para suas causas depende em cada momento das circunstâncias presentes. A natureza faz crescer uma abóbora em 3 meses. Um carvalho leva 100 anos para chegar a um bom tamanho. Ela converte um ovo em uma galinha em 4 semanas, mas ele requer 9 meses para converter um óvulo de um ser humano em um indivíduo.